A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e instrumentista mineira de Sabará, Natália Cristina Ferreira Rodrigues, a Nath Rodrigues. Ela está lançando seu segundo álbum, Fio, com composições próprias e de Pedro Cambraia, o Cido, que também elaborou os beats. Um papo sobre suas influências musicais, o estudo do violino, o seu som world music, com interpretações em espanhol e francês, e a participação especial de Lued Luna. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Belo Horizonte falar com a Nath Rodrigues, a Natália também, se quiser. Natália Rodrigues ou a Nath Rodrigues, ela está lançando o segundo álbum dela, chama-se Fio, e é muito legal o disco, já ouvi, a gente vai curtir juntos aqui no programa, vamos ouvir o disco todo, e ela vai contar a história dela toda aqui. Bem-vinda, Nath Rodrigues. É um prazer falar com você. Nós estamos aqui na rádio, no YouTube também, né? Para a gente contar a sua história. Discão maravilhoso, sonsaço, muito legal mesmo. E boa sorte aí nesse segundo trabalho, né? Porque a gente está sempre recomeçando, né? A gente estava falando sobre a carreira, né? Cada lançamento é um recomeço e tal. E ainda mais depois da pandemia, que começa tudo de novo. O primeiro disco seu foi em 2019, né? Fractal, que você me falou, né? Exato. 2019. E agora, depois da pandemia, que não acabou, vamos dizer, né? Claro, ainda não acabou, você está lançando agora, é o momento de recomeçar as coisas, né? Então, a primeira questão é assim, nesse tempo entre um disco e o outro, teve a pandemia. Que reflexões você fez a respeito? Você pensou em mudar a carreira? Você fala assim, ixi, o negócio aí tá bravo, vou mudar de ramo? Porque muita gente fez isso, né? Estou falando assim, brincando um pouco, mas muitos artistas repensaram a carreira, repensaram a vida, o modo de viver, nós mesmos aqui todos, né? Também jornalistas mais antigos, né? Como fazer e tal. A gente conseguiu segurar uma onda com esse Zoom que a gente está fazendo aqui, né? Encontrando amigos, continuando fazendo e continuar o processo de fazer os programas mesmo à distância, né? E para você como foi? Compor? O que você fez? Passou por maus bocados? Ficou deprimida? Ficou alegre? Como é que foi para você tudo isso? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Sempre muito bom, assim, ter espaços para a gente falar dos nossos trabalhos, né? O Fio, esse nome é autoexplicativo mesmo, principalmente para o público mineiro, é meu fio mesmo. Eu lancei em 2019 o Fractal e eu estava num processo muito produtivo, assim, de começar a circular mais pelo Brasil com esse trabalho, né? Na época, eu estava sendo acompanhada por uma banda, enfim, a gente estava amadurecendo o trabalho para entrar na estrada mesmo. Aí acabou o mundo, né? O mundo que a gente conhecia parou para a gente descer. Enfim, veio a pandemia, que ainda estamos nela, mas vivendo outras fases, já passamos por várias fases, e o Fio nasceu naquela fase mais crítica, eu acho, que era do lockdown, né? Que a gente não podia encontrar com ninguém, tinha que ficar em casa, lavava todas as coisas insanamente quando chegava do supermercado, foi bem nesse momento, assim. E, enfim, nossa, você disse tantas coisas que elas se cruzam todas, né? Eu nunca tive dúvidas da música, mas, ao mesmo tempo, sempre me questionei, assim, porque é um grande desafio ser artista no Brasil, né? A gente vive um processo, assim, de desvalorização mesmo da arte enquanto ofício, assim. Eu acho que por ser algo que está muito conectado com a memória afetiva das pessoas, com a possibilidade de, ainda que você não se dedique àquilo como profissão, você pode fazer, isso se confunde um pouco, assim, o fazer artístico e a expressão natural das pessoas, né, do ser humano, assim. Então, é um questionamento que ele vem com frequência mesmo, e eu acho que a pandemia colocou uma lupa sobre isso, assim como colocou uma lupa sobre todas as coisas, e a gente viveu processos muito difíceis, todas as pessoas, mas pensando no profissional, no músico, quem trabalha com audiovisual, enfim, qualquer pessoa que usa a arte como ferramenta de trabalho,
Foi um pesadelo, porque a gente trabalha com as pessoas, com a energia, com o olho no olho, com a troca, com o calor, com a resposta do público. Isso é o que alimenta o nosso fazer, assim. Então, não ter isso e ter que passar por esse filtro do audiovisual que tudo está passando hoje, né? É um desafio muito grande, assim. Eu acho que todos os dias ter que erguer um castelo novo, assim, de se reinventar para entender como você vai ganhar dinheiro, como seu trabalho vai se manter interessante, como seu trabalho vai se manter acessível num mar infinito de coisas que é a rede, né? Então, são várias questões que elas vão se tecendo. E aí, pensando nesse tecido, veio esse nome também do fio, assim. Foi uma coisa que eu fiquei elaborando durante esse tempo aí, confinada em casa, assim. O que conecta as pessoas, né? O que deixa a gente mais próximos, mais distantes? O que conecta a gente com a nossa espiritualidade? O que conecta a gente com as nossas crenças, com as coisas que a gente acredita, assim? Enfim, eu também comecei a exercer outras funções profissionais durante esse período. O meu companheiro, ele é cozinheiro, é o Felipe Ramel, ele é um chefe de cozinha. E aí ele teve uma sagacidade muito interessante na época, que foi transferir o trabalho dele para o mundo digital. Então, a gente fazia algumas lives, né? Como todo mundo provavelmente fez. Claro. Só que a gente fazia ingrediente porcionado, mandava para as pessoas cozinharem em casa. Aí a gente entrava numa live ensinando o preparo de tudo que já tinha ido porcionado. E no final desse cozimento coletivo, eu tocava. Então, foi Olha uma que legal. maneira... Hora foi do uma rango maneira mesmo, de... hora do rango. Você fazia comida, a Hora do comida rango, dele, total. beleza. Legal. Então, Foi eu uma só não maneira de entendi. manter Vocês mandavam o alimento não pronto, mas encaminhado. Como é que é? pré-pronto. Pré-pronto, entendi. Aí o Pré-pronto. alimento chegava lá e depois pela live, sabe? Vocês querem aprender como é que vamos fazer aqui? Aí ele dava o teu marido, o teu companheiro, o Felipe, né? Passava Isso. as dicas e depois você fazia um som. É muito legal, pô. Foi uma experiência Eu ia muito adorar legal. essa live, pena que eu não vi. Foi uma Porque experiência muito todo mundo legal. estava se virando na cozinha, né? Com ideias Sim. de tentar ser uma coisa, passar esse tempo, né? Ter mais tempo para elaborar comida e até para pensar, para ler, para, enfim, para fazer todas as coisas, né? E era Muito um produto legal. super bonito, a gente mandava numa caixa, assim, tudo dentro das cumbuquinhas, tudo bem bonitinho, Ah, assim, que bacana. organizado já, com um e-book que mostrava o passo a passo. Então era uma coisa fácil também, assim, das pessoas prepararem, sabe? E aí no final eu tocava, assim, então a gente elaborava um menu que também tinha um contexto relacionado com o repertório, foi um processo bem legal, assim. E aí esse foi um dos fios, eu aprendi a fazer outras coisas, né, que eu não tinha tanta habilidade desenvolvida, né? Tipo isso, assim, cozinhar, porcionar e pensar a gastronomia também de uma maneira como negócio, assim, e trazer esse pensamento do negócio para a música. Eu acho que enfim, eu acho que isso é uma coisa que falta muito na formação do músico, sabe? A Verdade. gente pensar o nosso trabalho como um produto, isso não é um problema. O nosso trabalho é um produto também. E a gente vive dele, paga os boletos através dele, então, enfim, foi uma miscelânea de coisas que acabaram culminando em tudo que é o fio, em tudo que a gente vai ouvir, assim, de maneira implícita também. Mas está tudo aí dentro, assim, essa caixinha de surpresas. Então, mas o fio pode ser muita coisa, né, Nath? É, O fio da meada, o fio do novelo, o fio da história, o fio exato, condutor, né? Fio condutor, né? exato, Tem muita, é uma expressão, é uma palavra legal que ela liga, né? Obviamente, né? exato. Ela liga tudo, todas as coisas, né? Muito legal. Essa é uma ideia, um conceito interessante de você ter, né? Juntar tudo, Sim. né? Só que não existe mais aquele fio que a gente antigamente falava, não sei se você lembra dessa expressão, me bate um fio, não existe, porque é o telefone que era com fio. Essa expressão já foi em desuso, não sei se você já ouviu essa expressão antiga, Não, é nova para mim. me bate um fio, o cara falava, me bate um fio, então, isso era bobagem, né? Antigamente falava porque falava do telefone, que era com fio, muito tempo atrás, né? Ah, Quem mas tem hoje os carregadores estão fazendo essa vez É aí. verdade, pode ser isso. Tá? Carregador pode substituir, né? Mas quem tem É, telefone fixo hoje, né? Poucos, né? Porque era o telefone poucas por fio, pessoas. né? O cabo do telefone,
que é o fio e tudo mais, né? Então, se falava batia um fio, era uma expressão também. Então, o fio tem muitas conotações, e a que você pegou é a melhor, as que ligam todas as coisas, né? E esse momento a gente precisa estar interligado mesmo nas coisas, eu né? Porque acho um precisa também. se ajudar um ou outro também. Acho que pintou muito esse clima de solidariedade nesses 2 anos, né? As pessoas se ligaram mais, né? Mesmo que estando distantes. É muito louco isso, né? E eu acho que no Brasil, assim, a gente também, eu acho que existe uma necessidade coletiva de se sentir conectado a alguma coisa. E aí, talvez por isso a gente tenha tantas tretas políticas, assim, porque construir essa coisa que conecta a gente é uma questão, né? Assim, a gente vive num país muito novo, muito diverso, que teve uma história muito duvidosa, assim, do ponto de vista da fundação do Brasil mesmo, né? Assim, todas as tretas que a gente já conhece, né? Genocídio, escravidão, enfim. E ressignificar isso, reconhecendo isso, entendendo quem somos nós a partir dessa história, eu acho que também é um fio importante, assim. Aí, ao mesmo tempo que eu vejo um extremismo de querer se ligar a alguma coisa paternalista, vem desse lugar, e ao mesmo tempo também de negar completamente tudo e viver numa anarquia completa, eu acho que também vem desse lugar, É desse verdade. limbo do fio, né? Então, Tem o telefone sem fio, você lembra dessa brincadeirinha, Nath? lembro, claro. Essa brincadeirinha significava como pode ter ruído na comunicação, né? Os professores de semiótica e tal discutiam isso, que você vai falando um para o ouvido e o cara começa a ter um ruído. Você fala Zé, o cara entendeu Zu, então vai indo. Quando chega lá no fim, no telefone sem fio, vai passando de ouvido a ouvido, tem tanto ruído que o cara entende outra coisa. É um velho truque, é uma velha forma de dizer, né, como existe ruído na comunicação, né? Você vai falando para um, ele entende de uma forma, ele passa para outro, que entende de outra forma. Mesma frase, a mesma coisa e tal. Quando chega lá no fim, ele fala: que eu falei? O cara fala uma coisa que, né? E hoje a gente precisa desse fio condutor, não pode ser telefone sem fio, né? Tem que ter uma conexão digital ligada aqui no fiozinho ou no fone, né? Para a gente poder estar junto e pensar as coisas para poder ter uma ação mais, né? Mais firme, né? E está faltando muito isso nesse momento, né? Eu acho que é um momento político. Depois a gente vai falar sobre isso, que quem sabe as pessoas estão mais conectadas e entendendo o momento que a gente precisa estar junto, né? E sintonizados, né? É importante. Né? Importante mesmo. Pois esse fio dá margem a grandes discussões, é um tema bem legal. Mas vamos começar a conversar sobre o disco. Depois você vai falar da sua carreira, naturalmente. Vamos começar a ouvir já. O pessoal fala, pô, eu quero ouvir o disco, né? Ficam falando aí, não toco o disco. Então vamos lá. Tem a introdução, depois Por Tudo e Todo Indizível, né? A segunda música, e Verso de Céu. Não é isso? Então vamos ver essas 3 canções, mas eu quero que você fale um pouquinho dessas 3 canções. Depois a gente fala da participação do Cido, de todo o esquema de música, da Lued Luna e todo mundo que participou do disco. Primeiro vamos ouvir essas 3, eu quero que você fale um pouquinho da abertura, né, do disco, qual que foi a proposta nessas 3 primeiras músicas, por favor. A introdução... Eu falo agora ou a gente ouve Fale agora e a primeiro? gente ouve depois, para o pessoal Então, curtir. é isso, né? A gente já deu uma conceituada aqui no fio e um álbum, do meu ponto de vista, ele é uma narrativa. Então, ter introdução, desenvolvimento e conclusão faz muito sentido, né? Estou trabalhando com a canção, estou desenvolvendo ali uma comunicação através do texto, através da sonoridade da palavra também, que é mais um dos conceitos que eu trouxe para o fio. Daí, enfim, ouvindo muita coisa, tem um disco da Cell, aquele lá memorável de 2005, que tem algumas vinhetas, né? Começa com a vinheta quebrante, tem algumas coisas que se repetem ao longo do álbum. E a Erykah Badu também, eu não vou lembrar agora, The Mama's Gun, talvez. Enfim, um dos discos também grandiosos da carreira dela, assim. Tem alguns temas que se repetem ao longo do disco inteiro. Eu acho que, se não me engano, todas as músicas repetem um mote, uma frasinha musical, elaborada de uma maneira diferente, mas ela está sempre ali. Isso era uma coisa que me interessava muito, assim, tipo, porque isso traz a memória musical do contexto inteiro do disco o tempo todo. Daí,
eu e o Cido chegamos nesse desejo, assim, de fazer uma introdução, uma vinhetinha curta, que fosse quase que uma explicação, assim, do que é a sonoridade completa do disco. Então, tem essa intro, que já é um trecho instrumental já conectado com Por Tudo e Todo Indizível. É como se fosse a introdução da música e, ao mesmo tempo, a introdução do disco. Então, elas são conectadas, já muda rapidinho de uma para outra. Verso de Céu, que é a segunda canção. E Por Tudo e Todo Indizível é uma parceria minha com Hélder Quiroga, que é um poeta aqui de BH, assim, ele me mandou, nesse mesmo período, assim, tipo, pandêmico, lockdown, ele me mandou no WhatsApp, falando, Nath, tem um poema aqui que eu escrevi que eu achei a sua cara, que tal musicar? Aí eu musiquei, e ficou massa, assim, eu musiquei no violão, e fui trocando também com o Cido, né, tudo pela internet, assim, a gente foi construindo a cara do disco à distância. Depois veio Verso de Céu, que está um pouco conectado com o que era o Fractal, que foi meu disco de 2019, que tem mais essa cara da brasilidade acústica mesmo, né? Com banda, enfim, tem uma formação grande de pessoas mesmo tocando. E já o Fio é um disco de música com uma cara mais eletrônica. Ele tem bases eletrônicas só. E aí, Verso de Céu é um shot que faz um pouco de conexão com Tempo Breve, que foi a minha música de trabalho no Fractal, era um shot também, e foi uma maneira de conectar os dois trabalhos, assim. E isso, eu acho que o shot é uma cara, assim, da música brasileira, que ele também está no imaginário de todo mundo, assim, eu acho que o shot nunca, não erra, sabe? Quem faz um shot sempre vai acessar as pessoas. E é uma foi delícia bem nesse também, lugar viu? mesmo. Enfim, é uma delícia. Então vamos ouvir então a introdução por tudo e todo o indizível e Verso de Céu. Roda! Uau, uau, uau. Gente da gente, ser a voz do futuro, do ser mais bonito. Por tudo que eu digo, por tudo que eu digo, por ser invisível, por ser invisível, por ver o impossível, por ver o impossível e o improvável. Ser fiel, desatina, ser apenas menina, ser o céu da mulher, ser o que se quiser. Ser fiel, desatina, ser apenas menina, ser o céu da mulher, ser o que se quiser. Por ser arte o prazer, por ser parte de tudo, o todo e o meu pouco. Por tudo e mais um pouco, ser do impossível e amar, e amar, e amar.
amar, é amar, é amar. E 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 amar, é amar, é vem me chamegar, morena linda, teu jeito forte me alucina, tua frequência vibra na retina, o meu querer só sossega ao te beijar, morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar. Que se foi bem na surdina ver o seu amor passar. Um beijo doce que se eu fosse um passo lento que se esbarra no intento da gente se adiantar. Dia de festa vai cantar lá na ribeira, pra depois andar na areia compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar. Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar. Pra depois andar na areia compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Dia de festa vai cantar lá na ribeira, pra depois andar na areia compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar. Morena linda, o meu querer só sossega ao te beijar. Estamos de volta com a Nath Rodrigues, diretamente de Belo Horizonte. Como que chama aí o bairro que você está? Sion, é isso? Sion. O bairro? Sion, né? Isso. Pertinho aí da Serra do Curral. Serra do Curral. É, depois a gente vai falar da questão aí da Serra do Curral também, que absurdo que estão propondo, né? Mas voltemos ao disco, mas eu queria saber agora um pouquinho da sua história, né, Nath? Até estava brincando aqui com a Thaís da Trovoa, que eu quero saber a sua história, como é que você começou na música, se é aquele clichê, né? Meu pai tocava, minha mãe tocava, meu tio tocava, ou se é, não, eu estava ouvindo não sei quem, eu ouvi, não sei, um grande músico, aí resolvi, é isso que eu quero, tal. Como é que foi a sua história? Tem várias, né? Tem outras que o cara ouviu uma música, eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Ou viu alguém, né? Tem muito visual também, né, Nath? Eu não sei como foi para você olhar e ver o cara cantando, compondo, falar, esse negócio aí eu quero fazer e tal. E seguir, né? Profissionalmente, porque às vezes os caminhos da vida são loucos, né? Até você chegar e falar, vou trabalhar nisso profissionalmente, é um caminho. Queria saber a sua história. Eu sou de Sabará, que é uma cidade aqui da região metropolitana de BH. É uma cidade super antiga, tipo da época do ciclo do ouro, né? É uma cidade tão antiga quanto Ouro Preto, Mariana.
Enfim, e nessas cidades, ao redor do Brasil inteiro, socialmente, assim, a música sempre foi muito presente, né? Com as bandas de música, galera que sai tocando em procissão, clarineta, banda mesmo, banda civil, né? E aí eu comecei a estudar música quando eu era criança, lá nessa banda, que é a Sociedade Musical Santa Cecília, de Sabará. Eu comecei a estudar lá porque os meus pais trabalhavam o dia inteiro e precisavam botar a gente para ter alguma atividade além da escola, para a gente não ficar na rua. Então, foi bem com esse objetivo prático, assim. Mas os meus pais gostam muito de música, eles não são músicos. A minha mãe é educadora e meu pai trabalhou na indústria há muitos anos. Hoje, os dois são aposentados, mas a minha mãe continua trabalhando, né? Ela é diretora de uma escola hoje. Mas, enfim, naquela época, eles queriam preencher o nosso tempo. E aí, tinha a banda que oferecia aula de música gratuita para a criançada da cidade, e eu fui estudar lá, cantei em coral, toquei flauta doce, enfim, já ouvia muita música em casa também. A minha madrinha já era cantora, ela trabalhava com outras coisas, mas também tinha a música como ofício. Então, Como a chama música sua era uma madrinha? coisa que... Sua madrinha? Minha madrinha é Alcione. Alcione. É. Então, a música estava já no meu convívio, assim, na minha formação. Daí eu comecei a estudar lá na banda e tinham várias crianças da minha idade. E a gente ficava lá o dia inteiro, assim, então começou a existir uma comunidadezinha ali se formando. E aí, criança e adolescente, quando encontra seu lugar, não sai dele mais, né? Fica ali, tipo assim, você encontrou a sua turma, você quer fazer aquela coisa que é interessante e segue fazendo ela. Quando eu vi, eu já estava tocando nos lugares, eu já me apresentava, já ganhava os meus cachês, assim, tipo, comecei a tocar numa orquestra aqui em BH, que era a Orquestra Jovem lá do Palácio das Artes, com 15 anos, assim, e aí eu já ganhava um salário. Então, quando Mas que eu vi a instrumento você música, estava tocando, só para entender? eu comecei na banda tocando clarineta, e aí depois eu comecei a tocar violino. Depois teve um projeto de resgatar a orquestra de câmara que já tinha tido em Sabará, enfim. Aí eles pegaram as crianças que já estudavam música para aprender instrumentos novos. E aí eu escolhi o violino, porque já estava ali no meu imaginário também. Não conhecia os outros, né? Eu sou de um bairro lá, a minha família cresceu, eu cresci num bairro lá em Sabará, que era a periferia da cidade, assim. Então, não tinha um acesso variado a muitas coisas que não alguns programas culturais oferecidos já na cidade mesmo, né? Aí depois, adolescente, já tocando violino, fui tocar na orquestra. Quando eu vi, eu já estava ganhando dinheiro com isso, já tinha assim um contexto profissional favorável. E aí depois a música começou a abrir outros caminhos para mim. Eu fui trabalhar com teatro musical, fiz algumas trilhas também. Aí dei aula de música. E aí depois, por dar aula de música, eu fui fazer um intercâmbio, fui para a Índia dar aula de Olha, música para que criança. legal. Sempre tive vontade de ir para a Índia, você já foi para a Índia, que legal. Foi muito legal, assim, foi minha primeira viagem internacional e eu já fui parar direto lá, que foi um choque cultural completo, assim, foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida, né? Porque ir para a Ásia, e não só ir para a Ásia, mas ir para a Índia, que é um lugar muito peculiar. E aí eu dava aula de música para criança num centro pediátrico, lá no norte da Índia, já quase divisa com o Rajastão, assim. E eu morava numa casa com outros intercambistas. Fiquei lá 2 meses. Não foi tanto tempo, mas E foi aí você suficiente. falava inglês, você falava Falava inglês. inglês, me comunicava por sinais e todas as possibilidades de comunicação, porque o inglês é o idioma oficial do país, mas eles têm centenas de dialetos e línguas próprias que se confundem com o inglês também. Então, não é uma coisa tão simples se comunicar lá, né? Mas, enfim, eu tinha essa linguagem da música também, que é universal, né? E aí, foi um período muito mágico, assim. Aí eu voltei Quanto e tempo você segui. ficou? Estou curioso. Essa história da Índia achei massa. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá 2 meses, numa cidade 2 que chama meses. Chandigarh, que é uma cidade grande e ela é uma das poucas cidades planejadas na Índia, assim. Ela é tipo Brasília. Inclusive, teve um processo similar, assim, da criação do projeto arquitetônico de Chandigarh com o projeto arquitetônico de Brasília, assim, teve um intercâmbio, sabe? Entre o Niemeyer e o arquiteto que construiu a cidade lá. Então, ela também é setorizada em asas, é bem parecida, assim.
Mas, enfim, é uma cidade que tem maioria muçulmana, tem alguns sikhs. Então, foi um grande choque cultural para mim. E aí eu voltei com essa chave virada, assim, queria fazer outras coisas também, comecei a escrever, e aí depois fui para Colômbia, comecei a me abrir, me senti uma cidadã do mundo mesmo, por causa dessa viagem. Fiquei com vontade de conhecer outras culturas e tudo pela música, né? Isso com quantos anos, tudo que você está falando, toda essa história? Para a Índia eu fui quando eu tinha 19 anos, e depois para a Colômbia, 24, 25. E aí, enfim, tiveram uma distância entre tudo, e aí nessas distâncias entrou o teatro, entrou a capoeira, minha vida virou um bolo de coisas, um bolo de acontecimentos, todos pela música, até que eu assumi também esse lugar da escrita, né? Eu sempre tive caderno, assim, diário, agenda, eu gosto de escrever, né? E aí eu comecei a musicar algumas coisas que eu escrevia e trocar com outras pessoas. Alguns amigos me mandavam uns poemas. Aí eu comecei a experimentar musicar com o violino. E aí depois veio o violão também. Assim, eu não sou violonista de formação, mas por ter um conhecimento técnico musical, é mais fácil para mim assim me apropriar dos instrumentos. Então, tipo, eu também, sei lá, tenho uma linguagem pessoal assim no violão. Você E aí sabe onde está o também... Fá, o Ré, você sabe tranquilamente. Isso, assim. É um jeito diferente de tocar violão, que não necessariamente é por acordes, como de maneira comum, assim, a harmonia tradicional propõe, mas é uma maneira interessante também, é um jeito de violinista tocar violão, né? E depois eu trouxe o berimbau, eu sou capoeirista também, capoeirista, treino capoeira Angola. E aí eu trouxe também o berimbau para esse lugar de instrumento acompanhador. Então, estou aí tentando, enfim, desenvolver a minha própria expressão musical com tudo que eu já consumi, com tudo que eu já estudei, enfim, esse liquidificador. Muito legal, uma história bacana mesmo, você vê que curioso, muito legal mesmo. Agora, profissionalmente você conseguia se sustentar com essa gama aí de coisas que você fazia, as atividades, mais ou menos a sustentação era na aula ou era se apresentando musicalmente? Você Eram dando todas aula, as coisas juntas. as duas coisas assim. juntas. Durante muito tempo, enquanto eu estava estudando educação musical, me formei na UENG, que é a Universidade do Estado aqui. E aí eu dava aulas numa escola, dei aulas numa escola de um grande amigo durante muitos anos. E, ao mesmo tempo, tocava em casamento, tocava num grupo de choro lá da universidade. Legal. Então, a gente se apresentava em alguns lugares aqui da cidade. E aí, depois, eu senti essa necessidade maior de investir na performance mesmo. Então, eu parei de dar aula e comecei a seguir tocando, né, com os grupos de choro, em casamento, e comecei a trabalhar com teatro musical. Aí eu fiz alguns musicais aqui, com Maurício Tizumba, João das Neves, Eide Ribeiro, que é uma galera, assim, das antigas do teatro. Eles têm principalmente esse trabalho com o musical brasileiro mesmo, né? De desenvolver esse lugar da cena e da música, que não é muito o que a gente conhece da Broadway, por exemplo, que é uma coisa encenei e cantei. Não, é assim, como a música pode contar uma história cênica. É muito legal. E aí, eu sempre tive que fazer muitas coisas. Nunca é possível fazer uma única coisa sendo músico. Não dá só para tocar na noite, ou só dar aulas. Sempre está fazendo 3, 4 coisas, né? E aí a minha vida era assim, correria. E você sai de Sabará, vai para Belo Horizonte, que momento que surge essa mudança? Quando eu comecei a estudar na UENG, assim, logo no ano anterior, eu acho que eu viajei para a Índia, eu vim morar em BH, 18 para 19 anos. Eu já fazia muitas coisas aqui, né? Porque Sabará é uma cidade muito próxima, que fica a 30 quilômetros. Então, é muito comum todo mundo que mora lá ou trabalha ou estuda aqui, né? Faz alguma coisa aqui em BH. Daí eu saía da minha casa de manhã, passava o dia inteiro aqui estudando, trabalhando e voltava para minha casa no fim do dia. Mas aí, às vezes, não rolava, porque eu tinha que tocar depois, ou, sei lá, tinha que fazer alguma coisa, e eu dormia na casa de alguma amiga. E aí isso começou a ficar recorrente. Até que chegou um dia que tinha mais coisa minha na casa das minhas amigas do que na casa dos meus pais, assim. Falei, pô, eu vou mudar. Aí fui morar numa república,
com 5 mulheres. Foi muito divertido. Isso é uma outra aventura, uma outra aventura. É. Foi a primeira casa, assim, fora da casa dos meus pais que eu morei, foi nessa república. Todas nós éramos musicistas, todas estudávamos na UENG, cada uma tinha um curso, tinha uma que era contrabaixista, outra era cantora lírica, outra era baterista, tinha eu. Acho que só uma delas que estudava, sei lá, administração. Era a bolinha avulsa da casa. Mas foi um período muito importante para mim, para eu aprender a me virar sozinha, para eu entender o valor do dinheiro, assim, porque enquanto eu ganhava o meu salário e estava na orquestra, eu morava com os meus pais, mas eu só estudava e tocava na orquestra, assim, tipo, não tinha muito esse entendimento do que era se manter como o meu trabalho. Então, morar sozinha, eu vivi um monte de perrengue e fui aprendendo com eles, assim, a dar valor para o meu trabalho, dar valor para o meu tempo, né? Enfim, foi um processo importante, assim, de amadurecimento. Bela história. E as referências musicais? Porque sempre tem aquela questão, né? Por exemplo, eu vi alguém que te inspirava, muita gente, né? Porque você estudou violino, claro, os músicos de violino e tal. E mais na música pop, assim, você já tinha uma referência, falar, é um negócio que eu queria seguir. Não que fosse o plano ideal ou fosse a referência definitiva. Quais foram as referências musicais que te inspiraram a seguir a carreira? Isso é curioso, porque eu acho que eu vivi num limbo social, assim, que talvez eu viva hoje ainda, né? Eu sou uma mulher preta da periferia de uma cidade do interior de Minas Gerais que toca violino. Então, o que eu consumia na minha região era rádio, assim, eu escutava pagode, escutava axé, funk, sertanejo, as coisas que tocavam nas rádios, que ainda seguem tocando hoje nas rádios comuns brasileiras. E aí, ao mesmo tempo, a minha mãe e o meu pai, eles gostavam de ouvir umas coisas diferentes. Aí eles já ouviam Milton, ouviam Djavan, ouviam sambas, assim, tipo Luiz Melodia, Emílio Santiago, Elza Soares, enfim, era um caldeirão de coisas. E aí eu ia para a banda, ia para Santa Cecília e estudava Mozart, Bach. Aí depois eu fui para uma orquestra maior e comecei a estudar escritores maiores, tipo Guerra Peixe. Então, era um não lugar, sabe? Eram várias coisas que estavam ali girando no meu entorno, que nenhuma delas pertencia a uma outra, mas que todas serviam de um leque assim de possibilidades para eu expandir a minha escuta mesmo, e talvez esse desejo assim de me, sei lá, de viajar o mundo também tem a ver com isso, assim, de perceber as tantas possibilidades que estão disponíveis para a gente, né? Então, tudo isso fez parte da minha formação, assim, tanto bar quanto o belo. De bar a belo é muito bom. É engraçado. Mas é porque a sua história é essa mesmo, né? Formação erudita na escola, tocando violino, mas tem fora da escola, né? As influências, o rádio, os pais, os amigos, as festas, né? Você tocou em casamento, você sempre é uma música encomendada em geral, né? Tem que tocar aquelas tradicionais, as Ave Maria, sei lá o que vocês devem ter tocado lá, um montão de Ave Maria, né? Tinha uma época que eu tocava numa boate aqui em BH. Eu era menor de idade, e aí o meu pai tinha que ir comigo. Era uma boate que tinha aqui no Zona Sul, assim, na Savassi. E aí eu tocava lá todo sábado. Eu acompanhava um DJ, a gente fazia um duelo. Legal, pô. Aí eu tocava violino e tal. E aí eles eram engraçados, porque como eu era menor, meu pai tinha que ir comigo, ele ficava a noite inteira lá nos fundos, dormindo, e aí quando eu terminava de tocar, a gente voltava para Sabará e ia embora. Olha só, mais uma história. Você tem muitas histórias aí, né? Muito legal mesmo. E isso tudo faz a sua formação, né? Constrói, né? A sua formação musical, que é ampla, diversa, né? Isso é legal. E o Brasil tem isso, né? As pessoas ficam sempre num tipo de música, isso que às vezes é uma coisa que irrita, né? A gente aqui tem o slogan da rádio, a música que as outras não tocam, né? Tocando as músicas que as outras não tocam. Monocultura musical, né? Isso, que nós somos contra, que é nosso conceito da rádio, tocar tudo, né? Tocar todos os tipos de música, a variedade e a diversidade musical brasileira, né? Por isso que essa é a proposta da rádio. A sua formação é isso, né? Toca de música instrumental, de choro,
Imagino que o choro tem a ver também no violino, fica muito legal, né? Fica lindo. E tem afinação parecida do bandolim, né? Se não mesmo. É a mesma afinação. Eu sei. Só ré lá em mi. Então, aí a afinação do bandolim, você já pega os que os bandolinistas fazem, você faz no violino, fica lindo também, né? É legal trazer instrumentos para compor e multiplicar, e tem a capoeira, né? E a coisa da ancestralidade sua, de pesquisar as músicas afro e tudo mais, é uma delícia, né? Misturar tudo isso. Esse é o Brasil, né? É isso, Brasil, é isso. Vamos ouvir mais duas? Vamos na sequência? Bora. El Pescador, El Pescador. Já fiz uma pronúncia meio argentina. El Pescador. Água Boa. Essas duas, vamos ouvir. Fale um pouquinho delas para a gente ouvir agora. El Pescador, ela surgiu nesse momento aí que eu viajei para a Colômbia. Eu fui durante 2 anos seguidos e passei alguns meses no Caribe colombiano. Ali Cartagena, Palomino, Santa Marta, região incrível, muito maravilhosa. Linda. E muito parecida com o Brasil, assim, tipo, sei lá, me lembrava muito a Bahia, o norte de Minas, né? Porque não só pela paisagem, que é realmente, assim, floresta tropical, mar, clima quente, assim, mas as pessoas são muito parecidas com a gente, né? Tem essa mistura preta, branca, indígena também. Então, o povo é um povo que lembra muito o nosso povo. E, além disso, eles têm um amor pelo Brasil, nossa, assim, invejável. Talvez nem nós mesmos tenhamos esse amor, assim, sabem muito a nosso respeito. E aí me deu também esse sentimento de latinidade, sabe? De entender o tamanho da potência que é a Latinoamérica e o quanto a gente, como brasileiro, é muito narcisista, assim, por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente vive num país continental e é mesmo difícil acessar os outros países, porque geograficamente a gente é muito grande. Falamos português também, né? Falam português. E também porque a gente é um bocado imperialista, assim, né? Perfeito. Eu acho que tem essa relação hierárquica também que afasta. Eu acho que por vários motivos políticos, a gente ainda, como nação, não se aproximou dos nossos países irmãos, porque se a gente tivesse uma união assim política e de pensamento e de ideologia, a gente seria um grande ser, assim. Então, talvez também isso, enfim, tenha uma história muito mais antiga do que eu consigo narrar, né? Mas eu fiquei conhecendo alguns cantores da música tradicional colombiana, e um deles era Totó La Momposina, que é a cantora que originalmente se consagrou assim com essa música, El Pescador. Todo mundo lá nessa região, todo mundo na Colômbia conhece a Totó e já ouviu essa música. Ela é tipo, sei lá, a Dona Ivone Lara ou a Dona Onete, assim, da Colômbia. E eu tive a oportunidade de conhecer a filha do José Barrios Palomino, que é quem compôs essa canção. A gente esteve juntos numa noite que eu toquei lá também, com outras parceiras, a Aurito cantora. Enfim, uma galera que sustenta essa narrativa da tradição mesmo, da música tradicional, né, do buierengue. E voltei com essa energia, assim, e ouvindo muita coisa. E aí gravei essa música, que diz um pouco também desse período, assim, que eu bebi um pouco dessa fonte. Tem até um áudio da Totó La Momposina contando por que chamam ela de Totó. A gente fez um recorte de uma entrevista que ela deu no YouTube e sampleamos lá na música. Tá bem legal, assim, é uma música bem histórica mesmo. E você toca violino nela, né? Não, né? Eu toco sim. Acabei de lembrar. Eu sei. Toco. Não vale, eu tô com a ficha técnica aqui, ó. Nossa, eu acompanhei tanta coisa desse disco que às vezes eu me confundo. Claro, mas eu tô com a ficha aqui, E Água Boa? Fala da Água Boa. Água Boa, ela foi também uma canção que eu comecei escrevendo, assim, e aí depois a sonoridade do texto me lembrou umas coisas que o Djavan faz. Enfim, eu nem sei se existe essa referência para as outras pessoas, mas para mim, eu tô super djavaniana nessa música. Ela tem uma quebra de compasso e tem um texto assim que também narra como o ritmo e a harmonia vão se colocar. Era um desejo de fazer alguma coisa próxima do repertório dele, que é um dos artistas que é dono do meu coração, assim. Djavan, te amo.
Então, vamos ouvir na sequência El Pescador, do José Barrios Palomino, com trechos, né, da Totó falando também, né, com um áudio dela, né, e você no violino cantando, e os beats do Pedro Cambraia, também conhecido como Cido, certo? E Água Boa na sequência, a canção sua, com o Pedro também. O Pedro está em todas, né? Fazendo todos os beats. O Sidoca foi quem produziu o disco comigo, né? É o Cido. E a gente chama ele de Pedro ou chama de Cido? Como que é? Mais conhecido como Cido. O Cido. O nome de batismo é Pedro, mas todo mundo conhece ele como Cido. Então, o Cido está em todas aí nos beats e fazendo o disco inteiro com você. Vamos ouvir então? Roda! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Desde pequeña a todo le decía Totó. Con el tiempo supe qué significaba la palabra Totó, porque me encontré con una cantante, una cantadora tradicional haitiana que se llama Totó Bizanti. Y ella me preguntó: Totó, ¿tú sabes qué significa tu nombre y qué significa mi nombre? Yo no sé. Me dice: bueno, yo estuve en el África y en una región del África. Totó quiere decir una mujer pequeña, pequeña pero grande de corazón. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
Na curva estreita dessa estrada, inventar o que é o amor, porque eu sei que ela veio me dizer que fosse quando o sol se encantaria. Vem ver que era bem na curva da tarde de um momento vão. Quando quer, lança seu perfume, quando não, julga que era ilusão. Quem beber dessa água boa sabe que é paixão. Parará, 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 parará. Olho que mostra tua alma, reflete o interior. Na curva estreita dessa estrada, inventar o que é o amor, porque eu sei. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta em Belo Horizonte com a Nath Rodrigues. Nath de Natália, é isso mesmo? Tem mais nome aí? A Natália Barará, Barará Rodrigues. Natália Cristina Ferreira Rodrigues. Ah, sabia que tinha mais. Natália Cristina Ferreira Rodrigues. É tudo isso. Que beleza. Todo mundo, todas as meninas dos anos 90, acho que eram alguma coisa Cristina. Cristina. Tem a Tereza Cristina, a nossa querida Tereza Cristina. Enfim, legal. Então, esse nome todo. E aí ficou Nath, porque o pessoal naturalmente, Nath, né? Naturalmente chamava Nath. Podia ser Nath, né? De Natália é Nath. Muito bem. E aí eu queria saber o seguinte, você já contou a sua história, que é muito legal, muito rica, né? É bacana essas experiências que você teve, que deu uma riqueza sonora para você muito especial para o seu trabalho, né? E aí eu queria saber, no primeiro disco, como é que foi o Fractal? Foi o primeiro, 2019, agora você está lançando o Fio, né? Como é que foi assim para fazer o primeiro disco? Para falar, eu estou fazendo isso, você faz tanta coisa e tal. Quando é que você decidiu ou teve a oportunidade de fazer o primeiro trabalho? Como é que foi que essa produção surgiu? Que esse aqui é o segundo, né? Por isso que eu quero saber como é que foi. O primeiro é sempre pode ser traumático também, né? O primeiro. Por isso que eu pergunto. O primeiro é uma iniciativa, né? Que você fala, preciso começar a fazer, preciso gravar e tal. E como é que surgiu isso tudo? O Fractal veio num processo inverso, assim. Eu comecei antes tocando as músicas, me apresentando publicamente, e depois eu fiz o disco com o que eu já estava, com o material que eu já estava circulando, assim. Então, sei lá, me deu esse desejo eu já tinha tanta coisa escrita, que começou a me dar um desejo de botar na rua, assim. Eu fazia parte de um coletivo aqui, que chama Coletivo Negras Autoras, e era também num processo de propor esse lugar de autoria para mulheres pretas, para artistas pretas, né? Assim, de a gente se apropriar desse lugar, de contar a própria história. Então, quando eu comecei a trabalhar com o coletivo, começou ainda mais a alimentar esse desejo de musicar as minhas músicas. Por que não transformar em canção que eu já tinha escrito nos meus diários? Daí eu convidei algumas amigas instrumentistas aqui, enfim, hoje a gente tem muitas instrumentistas, musicistas na cidade, mas nessa época, acho que foi há uns 6, 7 anos atrás, começou esse boom mesmo, né, de vários coletivos femininos e essa primavera feminista mesmo, né, em várias expressões culturais, em vários setores da sociedade, a música não ficou de fora. E aí começou São Paulo também, viu, Nath? Aqui em São Paulo. Exato, foi tudo no mesmo momento mesmo. Tanto que surgiu o Sonora, que era um festival de compositores que começou a ganhar assim uma projeção mundial, e aí ele surgiu aqui desses encontros, né, de fazer uma hashtag, colocar hashtag Mulheres Criando, aí um monte de mulher começou a publicar, postar na rede seus trabalhos cantando, tocando, veio meio desse lugar, assim. Aí eu comecei a convidar algumas amigas para tocarem comigo, para musicarem essas músicas comigo. E a gente começou a se apresentar na cidade, em alguns pequenos festivais. E aí o show começou a ganhar um corpo interessante e eu fui unindo essas forças e levei para o estúdio e gravei o disco com elas, que são
mulheres também que estão aí, cada uma construindo sua trajetória, estão gravando suas coisas, né? E, enfim, veio bem desse lugar mesmo, dessa necessidade de, beleza, vou me assumir aqui como autora, como cantora, como instrumentista, tem uma potência nisso, então vou dar o meu nome para isso mesmo, bem desse Legal. E lugar. era só. Por que não foi assim, Nath Rodrigues, o primeiro disco? Porque sempre a gente põe o nome do primeiro disco. Curioso. Eu acho que ele veio tanto de um processo coletivo, assim, eu acho que eu estava amadurecendo ainda esse lugar de, tipo, beleza, eu vou cantar, mas eu ainda não sou cantora. Aí depois eu fui assumindo esse lugar, porque é diferente cantar e ser cantora, são duas coisas diferentes, né? Não, eu acho que, do meu ponto de vista, para ser cantora não basta ser afinado, ter ritmo, você tem que assumir aquele lugar ali da música, do seu corpo, seu instrumento, assim, da musicalidade passar por você mesmo, né? São coisas muito íntimas que você canta, principalmente se você mesmo escreve, assim, é tipo contar seus segredos, né? Então, ser cantora, me aprofundar nesse processo de me entender como cantora, mexeu em muitas coisas muito, muito íntimas, assim. E eu acho que vai seguir mexendo, né? Então, talvez o Fractal tenha sido esse primeiro embrião mesmo. E era tudo música sua? Tudo música minha, algumas só minhas, outras com algumas parcerias também de artistas daqui. O Chico César participou do Fractal, ele interpreta uma canção comigo que chama Embolado e Engolido, que é uma parceria com a Maquena, uma compositora lá de Salvador. E aí é uma embolada, assim, eu achava que tinha a cara dele. E aí, numa possibilidade que eu tive, aí eu estava em São Paulo, fazendo uma residência lá na Red Bull, eles faziam um projeto que chamava Pulso, que convidava vários artistas do Brasil para ficar reunidos, assim, numa imersão durante um mês. E aí a gente tinha disponível a estrutura da Red Bull, do estúdio inteiro, assim, para criar. Daí eu comecei a criar o Fractal lá. Levei algumas das musicistas que trabalhavam comigo, a Radassa e a Zanella na época, e a gente já começou a gravar lá, enfim. Aí a Titane, que é uma artista daqui, de Minas, é amiga do Chico e me apresentou para ele. Conheço. E aí a gente ficou próximos, assim, e eu convidei ele para gravar, ele topou, foi super generoso, e tá nessa faixa comigo, Embolado. Não, mas hoje você se considera cantora também, ou não? Hoje eu me considero cantora, instrumentista e compositora. Nas horas vagas eu sou subchefe e faço financeiro. Subchefe, organizo o lance aqui com o Felipe e tudo mais. Você continua dando aula ou não? Ou parou com essa? Esporadicamente eu dou algumas oficinas, mas não é com a frequência que eu dava antes, não. Legal, né? Sempre é bom, né? A aula também é um negócio bacana, né? Porque você não só ensina, você aprende também, né? Muito. Aparecem os alunos, né? É um negócio maravilhoso. E poder também. Eu sempre penso hoje, os músicos têm que ter um caráter didático também, né? Porque não só eles produzirem essa arte, porque tem que formar ouvintes, né? Isso é uma questão antiga também, né, Nath? Formar ouvintes, porque você era um cara entender o que é a música, a história da música. Quando você fala de Djavan, né, que você fala que é louca pelo Djavan, importância do Djavan, né, para as pessoas entenderem, né? Chegar numa escola lá para criançada, vocês conhecem Djavan? Não, tem que conhecer, né? Pixinguinha também, vou mais para trás, né? É isso. Então é importante, né, o músico também ter esse interesse em poder passar essa informação e ser didático, e poder dar aula, workshops, né? Que puder fazer não só do seu instrumento, mas também contando a história da música brasileira. Porque é um buraco que tem na formação da educação brasileira a música, né? O Brasil tem uma riqueza tão... É outra discussão aqui longa, né? O Brasil tem uma música tão rica e as pessoas não conhecem a história da música brasileira. Você vai para fora do país, os caras babam pela música brasileira, né? Agora aqui não, né? Que a gente precisa mostrar e tal. E só toca um tipo, a monocultura, como a gente comentou aqui, né? Vamos falar de músicas internacionais, você vai cantar uma em francês agora. Uhul! Vamos falar dessas duas aqui, né? E o conto também, com a Lued Luna, que é maravilhoso. A gente vai ouvir duas canções. Então fala dessa sequência que a gente vai ouvir agora. Jean qui rit, Jean qui pleure. É uma canção da Riv Cohen, que ela é uma artista que nasceu em Tel Aviv, ela é de Israel, e morou muito tempo em Paris. Então, ela tem também essa mescla assim, de uma sonoridade oriental
da região ali do Oriente Médio, né, com essa coisa também experimental, assim, de viver numa cidade cosmopolita, e ela tem muito no discurso dela esse lugar do imigrante, né, da imigração, assim, principalmente dessa região de onde ela nasceu, assim, como essas pessoas se organizam e se comportam na Europa, né, ela tem isso muito forte, assim, no discurso. E ela tem uma sonoridade muito curiosa, assim, ela é meio Bjork, sabe? Experimentadora e meio anarquista, assim, ela tem um projeto audiovisual super interessante, assim, ela é meio estranha. Eu gosto dessa estranheza que ela propõe. E aí eu fiquei muito conectada com ela, porque eu faço aula de francês há algum tempo. Quando eu comecei a fazer aulas com Pedro Corgozinho, que é meu professor aqui, ele, enfim, eu já tenho essa relação com a música e ele teve essa sensibilidade de trazer a música para o nosso contexto, assim, de aprendizagem, né? Então, ele começou a me apresentar vários artistas contemporâneos a mim, assim, que estavam produzindo música francófona. E aí ele me apresentou para a Riff Cohen. E eu fiquei fissurada no trampo dela, assim, achei muito foda. E comecei a aprender a cantar a canção e tal. E aí, em alguns momentos que eu tive a oportunidade de estar com alguns produtores, alguns beatmakers, tipo, até nessa imersão que eu fiz lá na Red Bull, o Renan Tai, que é um produtor lá do Rio, ele estava fazendo essa imersão também. E um dia ele estava lá no estúdio, fazendo um beat aleatório, e eu falei, vou cantar aí umas coisas. Eu comecei a cantarolar essa letra dessa música, só que numa outra harmonia, num outro contexto, e ficou super legal. E aí a gente fez um show, eu cantei essa música lá na Rede, e muito tempo depois, assim, eu experimentei isso de novo e fiquei muito afim de gravar essa música. E me inscrevi aqui num festival da canção da Aliança Francesa com essa música e venci o festival, etapa regional, nacional, e agora em outubro eu vou para a França através desse festival. Foi tipo assim, foi o fio. O fio que liga tudo, que bacana. E você conheceu a Riff, no final das contas? Pessoalmente não, mas a gente troca umas mensagens pelo Instagram, ela é super gentil. Ela mora na França, mora em Paris, mora na França? Hoje ela voltou a morar em Tel Aviv. Eu acho que desde o início da pandemia ela está morando lá. Mas ela até pouquíssimo tempo estava na França, ainda faz essa ponte, né? E, enfim, ela ficou super feliz de ter uma regravação brasileira dessa música, que ficou completamente diferente da gravação dela. E a gente conversa aí em francês, inglês e emojis. Emojis é mais fácil, né? Mas legal que você tá, já a sua conexão internacional, aí já é uma ponta para começar uma carreira internacional, já que você tem experiência desde de lá para trás, de Índia, de Colômbia, agora você vai para a Europa, beleza, hein? Vai estourar na Europa, já pensou? Que bacana. Show de bola, né? Bacana a história e essas conexões que surgem, né? E eu acho que existe acaso, não. Acho que o acaso não existe. Tem aquela eu também coisa, acho que não. existe uma conspiração, alguma coisa que te leva, né, a se ligar a pessoas, a coisas, fios que nos conduzem a vários lugares, né? É o algoritmo raiz, né? Eu não sei, eu não acredito. Quando eu vejo alguma coisa que eu estou fazendo, o outro está fazendo, e na mesma sintonia, eu falei, aí é a sintonia que existe, né? Sei lá, sincronicidade, cada um diz, né, uma coisa, né? Quântica, qualquer coisa. Você vai pensando em coisas assim, né, que possam conectar as pessoas. Eu acho que é legal. E você fazer, de repente, você começa a se lançar fora na França, né, que é bem legal também. Eles adoram a música brasileira lá também, né? Vai ser uma bela apresentação. E é tudo patrocinado pela Aliança Francesa aqui do Brasil e lá essa conexão. Sim. Um festival de Aliança Francesa e consulado. Legal. Bacana. Boa sorte lá. Vai ser bem legal. E o conto? E esse encontro com a Lued Luna também, essa música sua aí, fala um pouquinho. Que a gente vai, além de ouvir, né? Nós vamos ver o clipe aqui no YouTube, que tá bem legal também. Fala do conto também. Ou conto não, conto. Conto também era uma dessas canções, assim, que eu tinha escrito, né? Eu tive um sonho uma vez, não lembro exatamente qual que era o contexto, não, mas acordei com essa coisa do conto, canto, com esse trocadilho, assim, entre as duas palavras.
e escrevi um poema, musiquei ele depois, e trabalhando nela com o Cido, ela ficou com algumas camadas super interessantes. A gente convidou o Davi Fonseca, que é um pianista aqui de BH, para tocar, ele fez um piano assim meio onírico, e a gente estava com o desejo de convidar alguém para participar do disco interpretando alguma canção comigo. Até então não tinha tido nenhuma outra participação, né? E eu já fiz alguns trabalhos com a Lued, a gente já se encontrou assim, tanto em São Paulo, na Parelha Luzia, quanto em Salvador, num festival que rolou lá uma vez de compositoras pretas também. Em Brasília, ela participou de uma feira, me convidou. Enfim, eu sinto uma sinergia com ela, de ser uma artista contemporânea que saiu de um processo de música, de ser musicista independente, de fomentar a cena do entorno, e de ter esse desejo de trazer a mulherada também que compõe, que cria para próximo. Então, existe essa sinergia assim, no fazer musical mesmo. E ela é uma mulher muito querida, assim, eu admiro ela muito como musicista, como mãe, como pessoa. E, enfim, convidei ela aceitou de braços abertos também. Eu fui até São Paulo, eu já estaria aí, eu ia fazer um evento com o Felipe, e aí a gente convidou ela para ir até o estúdio, gravar com a gente, foi muito massa, assim. Eu acho que o resultado ficou muito verdadeiro mesmo, né? A gente está lá no estúdio, de cara limpa, gravando juntas, olhando a letra ali no celular. Então, é esse quê de realidade também, né? Eu acho que eu tenho um desejo, quer dizer, eu observo que a gente tem uma relação com o artista muito, talvez isso tenha sido alimentado um pouco pela televisão, que é do artista estar ali no Olimpo e dos réis mortais estarem aqui embaixo vivendo na plebe. Só que a artista paga conta, passa aperto, constrói a própria carreira. Eu acho que desmistificar um pouco desse lugar de quem a gente admira e trazer para perto da gente também é uma construção importante para a música, né? Porque senão também não aproxima muito esse entendimento de que a arte é profissão. Fica só nesse lugar de que alguns foram escolhidos por Deus e podem, e outros não. Então, aproximar mesmo, trazer para perto quem a gente admira, ir lá na cara de pau chamar o Chico César, ir lá chamar a Lued e falar, olha, eu tenho um trabalho que eu acredito nele, que eu estou entregando todo o meu amor aqui, você topa estar nele comigo? E a pessoa topa. Então, é isso, assim, esse lugar de construir. Mais uma vez o fio aí presente. O músico e trabalhador, a cantora, tem todo né? Não é a visão que muitos querem, principalmente desse governo, dizendo que é tudo que mama nas tetas, umas bobagens, né? Uma imagem que eles construíram para acabar com a cultura, com a educação, né? Dizer que os artistas ficam ali. Trabalha muito, é pesado o trabalho, tá? O trabalho intelectual, porque hoje o artista, além de produzir como você, que toca o instrumento, compõe, prepara, tem que fazer a gestão da obra, quer dizer, como é que eu vou fazer? Lançar o disco, pensar nas coisas, na assessoria, no trabalho, no show e tudo. Nossa, é muito, e envolve muita gente. E é isso que as pessoas não têm noção. Parece que vem assim, o cara chega lá, você vai no microfone, ela canta e está feito o show. Tem muita coisa, né? Isso eu estou falando, parece o beabá, né? Mas tem pessoas que não entendem. Quando vê assim a ficha técnica de um show, quantas pessoas estão envolvidas, direta e indiretamente, de um filme, de uma peça de teatro, de um documentário e tudo mais, né? Olha ali, você está envolvendo muita gente, né? Trabalhando, né? É uma coisa complicada, né? Entender isso. É uma indústria mesmo, né? É uma indústria de cultura. Que gera muita grana para o país, inclusive, muita. E as pessoas não têm, alguns, né? Não têm essa dimensão, né? Mas esses alguns estão saindo aí, ainda bem. Vamos ouvir, então, agora as duas canções. Primeiro, Jean Kepler, né? Se eu falei direito a pronúncia, se corrija, você que é da Aliança Francesa, eu não sou. E conto com a participação da Lued Luna, maravilhosa também. E o clipe que a gente vai ver, vocês trocando figurinha no estúdio e tal. O pessoal do YouTube vai acompanhar. Roda! J'ai
qui rit, j'ai un qui pleure. C'est et moi qui siffle avec deux doigts. Assis sur les toits, certains dans la nuit pour appeler la lune. J'ai un qui rit, j'ai un qui pleure. C'est et moi qui siffle avec deux doigts. Assis sur les toits, certains dans la nuit pour appeler la lune. Je jure et je détresse un gyrophare au bout de mes tresses. Je jure et je détresse. Seul dans la rue, je mange dans le temps de la rue. Seul dans la rue, je mange dans le temps de la rue. Je ramasse les fleurs des trottoirs, des pensées roses et des pensées noires. Je ramasse les fleurs des trottoirs, des pensées roses et des pensées noires. Et le soleil qui mange un petit pas à côté de moi. Et le soleil qui mange un petit pas à côté de moi. J'ai un qui rit, j'ai un qui pleure. C'est et moi qui siffle avec deux doigts. Assis sur les toits, certains dans la nuit pour appeler la lune. J'ai un qui rit, j'ai un qui pleure. C'est et moi qui siffle avec deux doigts. Assis sur les toits, certains dans la nuit pour appeler la lune. Je jure et je détresse un gyrophare au bout de mes tresses. Je jure et je détresse. Seul dans la rue, je marche dans le temps de la rue. Seul dans la rue, je marche dans le temps de la rue. Je ramasse les fleurs des trottoirs, des pensées roses et des pensées noires. Je ramasse les fleurs des trottoirs, des pensées roses et des pensées noires. Et le soleil qui marche un petit pas à côté de moi. Et le soleil qui marche un petit pas à côté de moi. Et le soleil qui marche un petit pas à côté de moi. Conto, talvez nem precisasse ter dito. Cabe bem pra imaginação a gota da libido, o líquido despido. Talvez fosse só pra ser um conto do desejo desarmado, o trato do poema, a íris da mulher. Talvez fosse só pra ser um conto, pra recontar a história, gravar talhos na memória.
cabe bem pra imaginação, a gota da libido, o líquido despido. Talvez fosse só pra ser um conto do desejo desarmado, o trato do poema, a íris da mulher. Talvez fosse só pra ser um conto, pra recontar a história, gravar talhos na memória, criar versos de canção. Talvez fosse só pra ser um canto. Pronto, agora valendo. Estamos de volta com a Nath Rodrigues. Como é que é? Natália, o nome inteiro? Cristina Ferreira Rodrigues. Cristina Ferreira Rodrigues. Né? O nominho da Nath Rodrigues aí. Lançando esse novo trabalho dela, que chama-se Fio, não por acaso, né? Ela escolheu, muito bem escolhido, Fio. E é o segundo trabalho da Nath, oficialmente, né? Porque tem vários trabalhos aí paralelos, etc. e tal. Esse, como álbum solo, é o segundo trabalho. E esse trabalho está sendo lançado nas plataformas. Fala um pouquinho assim, a gente acabou de falar de gestão do artista, né? Então você tem que cuidar de tudo. Então fala como é que você está organizando, se vai ter show aqui em São Paulo, pelo Brasil afora, se já teve, como é que você está organizando toda o lançamento e o trabalho nas plataformas de streaming. Por favor, Nath. O disco está em todas as plataformas de streaming já, né? Na sua preferida aí, você pode ouvir, e no YouTube também. E eu estou trabalhando com a Macaco Lab, que é um selo aqui de BH, né? A Macaco é uma indústria criativa, assim, que produz o Festival Sarará aqui em BH, que faz vários eventos culturais, assim, importantes para a agenda da cidade. E é uma galera super de responsa. É a primeira vez que eu trabalho com uma equipe maior, né, de profissionais suportando o meu trabalho, as minhas ideias e criando junto comigo. É a primeira vez que eu também estou junto de um selo. Então, a gente está aí nesse namoro, assim, né, entendendo como é que funciona o universo de cada um e conectando, assim, os desejos, né? Mas eu estou adorando, eu acho que o disco já está tendo uma projeção muito legal. Está chegando em várias pessoas, a gente tem um portfólio muito interessante, assim, também de apresentação, né, da minha carreira como um todo, assim, estamos criando, assim, essa narrativa também do que é o Fio, de quem é a Nath Rodrigues, né, e, enfim, me conectando com outros artistas que também têm a ver com o meu trabalho aqui. Eu fiz uma audição no dia... alguns dias para trás, não vou lembrar a data exatamente, mas que foi para apresentar, assim, em primeira mão, para algumas pessoas aqui em BH o disco. Foi um encontro muito bonito, onde eu pude também contar essas histórias que eu estou contando aqui. Eu contei ao vivo, e a gente tocou ao vivo, eu e o Cido, foi muito lindo, foi lá na Macaco, na sede da produtora. E aí agora a gente está levantando a agenda de shows, né? Eu vou me apresentar aqui, o show oficial vai ser no dia 10 de junho, na Autêntica, que é uma casa muito querida aqui em BH, que acabou de reabrir também. Ela tinha fechado durante esse período auge aí da pandemia e reabriu agora, está com uma agenda maravilhosa. E nessa noite eu vou dividir a noite com a Xênia França, ela vem fazer um show aqui. Então, mais uma mulher aí que eu admiro também, que cruza meu caminho.
Depois a gente está galgando algumas agendas aí em São Paulo. Tem o Festival Sarará, que acontece em agosto aqui em BH, que eu vou me apresentar lá no Mineirão. E depois vou para a Europa, né? Vou cumprir essa agenda da Aliança Francesa lá na França, mas a ideia é estender, ficar lá um mês, passar por Portugal, Itália, alguns países que eu já estive em outros momentos. Eu já me apresentei lá, assim, com o meu trabalho solo, eu mesma, sozinha, com os meus instrumentos. Olha. Já vivi, tem essa história aí também, eu já fui para lá algumas vezes. E, enfim, estou me conectando com alguns dos espaços que eu já estive para eu poder voltar com esse projeto novo. Mas agora com um disco novo, né? Um trabalho novo para se Exato. apresentar. Você não vai apresentar as coisas do Fractal. Agora tem um trabalho totalmente novo. E você e São Paulo aqui? A gente não vai te ver aqui? Como é que faz? Vai, eu ainda não sei dizer das agendas certamente aí em São Paulo, mas estamos aí cavando esses espaços e tem vários lugares que eu tenho desejo de tocar aí, que eu tenho desejo de estar, que eu tenho desejo de me conectar e vai rolar. Porque Em você vai para a breve. Europa antes, eu pensei que você ia fazer o Festival Sarará, depois você vinha para São Paulo, Rio e tudo mais, depois ia para a Europa. Mas você vai para a Europa antes? As coisas, algumas coisas já estavam programadas antes do lançamento do disco, né? Tipo, o Festival da Aliança Francesa, ele aconteceu no final do ano passado. Então, quando saiu o resultado, eu já sabia que eu iria para a Europa esse ano. Assim, eu só tinha que escolher uma data que não coincidisse nem com pandemia, nem com guerra. Aí você botou outubro, né, outubro, que é a época do festival, não é isso? É outubro. Olha a que ponto chegamos, né? É. Mas, enfim, e aí agora aqui, agenda interna, agenda brasileira, a gente está construindo agora que o Fio nasceu. Provavelmente eu vou passar por São Paulo, pelo Rio, por Salvador, que são cidades que eu já estive com outros trabalhos, com Fractal e com outras coisas também, acompanhando outros artistas, e que eu quero voltar, mas oficialmente ainda não tem agenda para Então, a gente divulgar. seria para o final do ano, depois da volta da Europa. Seria por aí. Isso. Entendi, já entendi. Já não gostei muito, mas tudo bem. Pensei que você vinha antes para cá, né? Mas tudo bem. Aí já vem, né? O show já vai estar pronto, já vai estar com mais cancha, até mais legal o show. Você vai acrescentando coisa. De repente tem até música nova. Quando você chega aqui em São Paulo, já tem novidades, né? Sempre. Sim. E eu pergunto assim, porque essa agenda tá legal, né? Para esse ano todo já tá bem organizada, bacana. Agora eu queria saber, como eu falei de gestão, você falou da produtora Macaco, que faz a carreira aí de outras bandas, né? A banda Laguna, é isso? Que eles fazem Isso. também. Enfim, como é que é fazer assim, por exemplo, distribuir o trabalho, você cuidar? Hoje você está com um pessoal te ajudando, né, na produtora e tal. Mas como é que você vê, por exemplo, como é que você lida com a internet, né? A questão que a gente coloca aqui sempre, né? A questão das redes sociais, o dilema das redes sociais, que a gente depende das redes e ao mesmo tempo é um jogo, né? Por exemplo, se fosse, não sei se você lançou singles antes, nem te perguntei isso, dos discos, né? Mas hoje o mercado impõe, lance singles e depois lance o álbum. Você já está lançando o álbum inteiro, não sei se você chegou a lançar singles, se você seguiu essa regra do mercado, por exemplo, né? Então, eu queria saber como é que você vê as regras do mercado, se você está satisfeita, a questão da remuneração para o artista, que é muito pouca, mas ao mesmo tempo é o único espaço de visibilidade. Como é que você vê o dilema das redes, que é aquele documentário, lembra? Não sei se você assistiu. Muito bom esse documentário. Que mostra a manipulação das redes também, né? Quem paga acaba tendo mais visibilidade, né? Eu acho importante. Antes eu era bem anarquista, assim, não, sei lá, eu me interesso pelas redes, eu gosto de estar lá dentro, tem coisas interessantes, tem coisas divertidas, e também é um lugar onde é minha fonte de informação, mas eu não gostava muito de me sentir dependente dela. Tipo, não queria muito ter que postar com uma regularidade, ter que engajar as pessoas no que eu estou dizendo. Achava meio chato isso. Mas eu comecei a entender, muito por causa desse trabalho com o Felipe, que tem uma atuação super concisa na rede, assim, entende isso como uma ferramenta do trabalho dele, eu vi o tamanho da importância, sabe? De manter aquilo como uma empresa mesmo. Tipo, de transferir a imagem do meu produto
para o digital e vender isso também. Então, para eu não fritar e sumir das redes, como eu já fiz várias vezes, tipo, sei lá, eu ficava um mês ali super assídua, me comunicando com as pessoas, produzindo conteúdo, depois eu fritava e sumia. Não dava nem notícia, nem entrava no Instagram, não fazia nada durante mais um mês também. E aí isso deixava a minha rede, a minha comunicação muito instável. E ter essa regularidade para uma coisa completamente matemática, que é o algoritmo, é muito importante. Então, eu também fui criando algumas ferramentas, assim, produzindo conteúdo com mais frequência, deixando coisas armazenadas no meu celular, e aí criando uma agenda de publicações, que não tem só a ver com o disco ou com shows que eu faça, mas tem a ver com essa persona, né? Com essa figura, com esse avatar que a gente acaba criando também dentro da rede, que não necessariamente tudo que está lá sou eu. Isso é muito importante, eu acho, foi para mim entender, né? Que eu não vou dar conta e não preciso mostrar tudo da minha vida, não preciso expor a minha intimidade, porque isso também me deixava muito fragilizada, assim. Comecei a encontrar uma galera aleatória na rua que, assim, se sentia muito à vontade em relação a mim, e aquilo era estranho, porque eu nunca tinha visto aquela pessoa e ela estava ali E aí, sabendo... Nath, tudo bem? Já vem aqui abraçando, já vai querendo... E aí, ao mesmo tempo que é legal isso, porque isso aproxima Claro. o público, é importante também você ter a sua vida privada reservada. Então, é isso, assim, hoje eu sigo um cronograma, falo sobre coisas que eu acho interessante, falo sobre coisas que me alimentam, mostro coisas que eu estou consumindo, mostro outras pessoas, e eu acho que isso tem aumentado o meu engajamento, assim, e tem me deixado mais leve também, principalmente com o Instagram, que é a rede que eu mais uso, assim. Hoje eu também estou no TikTok, estou começando a achar legal, o TikTok é legal, assim, é uma maneira diferente de se comportar e de consumir conteúdo, mas também é massa. E esse lugar que você até falou, de ser um jogo, quando a gente passa a ver as coisas como um joguinho, é muito mais legal, é mais divertido e Mais te leve, consome né? menos, Pensar assim, né? Mais leve. consome menos energia, né? E aí, enfim, o disco, eu só lancei um disco digital. Então, eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que estar dentro das plataformas, e elas remuneram pouco. Então, o que eu posso criar de estratégia para ter uma remuneração melhor, já que eu não estou vendendo disco? Porque antes isso bancava também a minha vida. Tipo, eu já, sei lá, viajei, estava conversando sobre isso com o Pererê outro dia, Sérgio Pererê. Ele estava dizendo que várias vezes ele já viajou para a Europa, e o que aumentava proporcionalmente na metade a renda que ele fazia lá era a venda de disco. Mas hoje, tipo assim, nem produz mais drive para tocar um CD, sabe? Então eu estou, a partir do fio, criando outros produtos que possam servir para as pessoas comprarem também. E que não seja só uma coisa descartável, que seja algo que elas possam ter em casa, que seja um objeto decorativo, que seja uma lembrança interessante, que seja algo que realmente vai fazer sentido ser um produto para botar à venda, né? E aí é isso, assim, eu acho que essa é sempre ficar pensando em possibilidades novas. Aí tem o NFT agora, né? Enfim, eu também acho legal esse universo da criptomoeda, de entender como o dinheiro ele está operando de uma maneira diferente, né? Saindo dessa veia tradicional do dinheiro impresso ou do real ou do dólar, dessas moedas tradicionais, né? Assim, é uma maneira também de subverter o sistema dentro do próprio sistema, né? É complicado mesmo. Mas como você falou, tem que saber usar isso de maneira leve e não se ficar na dependência, né? Porque tem artistas que ficam preparando todo dia numa ansiedade, né? A palavra é essa mesmo, ansiedade, né? De botar todo dia uma coisa na internet para gerar cliques, para que esses cliques são importantes para poder vender o trabalho, o show e tal. Então fica uma coisa assim meio alucinante, né? Das pessoas querer fazer isso aí de repente não está compondo mais, não está pensando na parte artística, só fica pensando nisso, né? Então, Número, né? é em E eu número, acho aí que a fica uma gente também... loucura, mas enfim. Acho que a gente também está numa fase muito nova de que a probabilidade de um artista ter uma relevância nacional, sei lá, igual tinha a Ivete ou outros artistas que viveram tipo assim, que viveram esse boom de serem adorados e queridos e ovacionados pelo país inteiro, isso está cada vez mais acabando, porque a gente está na era dos nichos.
A era da bolha, a era de que a sua plataforma ela vai limitar a sua projeção. Sim. E que mas ainda que a sua projeção seja limitada, tem ali 10 pessoas que te acompanham, que te respondem. É importante, assim, dar valor para aquelas pessoas que são que seguem público você. fiel mesmo, né? Que te seguem, que estão interessadas. Elas existem, né? Ao mesmo tempo tem o fenômeno Anitta, que é uma coisa maluca, né? Que ela faz clique toda hora, clique o dia inteiro, toda hora. Não sei como consegue inventar tanta história. Mas a Anitta, eu acho que ela é um caso à parte, ela é empreendedora, sabe? É verdade. Ela é mais do que uma artista, né? Que eventualmente canta, né? E faz shows. Exato. Fenômeno... Eu tenho cada vez mais ficado muito admirado pela Anitta. Eu tenho achado ela uma mulher muito sagaz, assim. Ela inventa coisas que dão certo. Ela é empresária de si mesma, sabe? Assim, uma mulher que construiu a carreira e que agora está representando o Brasil. Ela também representa o Brasil. Isso é uma parcela do que eu consumi quando eu era jovem. Isso também é uma parcela do que, enfim, de alguma maneira, ainda que de algumas maneiras um pouco caricatas, tem algumas coisas que ela representa que não dizem a meu respeito. Assim, eu não quero ser uma mulher vista somente pela minha projeção física, assim, ou sei lá, não quero. Esse é um lugar que eu quero desconstruir enquanto mulher brasileira fora do Brasil, porque isso é muito forte. Assim, você chega no Brasil, você chega fora do país e fala que é brasileira, tem um peso muito negativo também, acompanhado de toda a admiração, de todo o desejo de conhecer o Brasil, tem um peso negativo, porque durante muitos anos o Brasil vendeu a mulher brasileira como produto. Então, você chega em vários lugares e os caras, principalmente, acham que a gente é prostituta, acham que a gente está disponível, acham que eles podem se aproximar da gente à revelia. E eu acho que algumas coisas da imagem do que a Anitta leva adiante reverbera um pouco ainda nesse lugar. Então, nesse sentido, não me representa muito. Mas em outros, vários, eu acho ela uma mulher incrível, assim, inteligentíssima. Falar nisso, ela tá se colocando politicamente também, né? Exato, e que ela entende que falar outras línguas, entende que a linguagem é uma coisa emancipadora, entende que ela chegar lá fora e falar do lugar de onde ela veio é muito importante, é muito rico, e que vai fazer com que o lugar dela seja só dela, assim. Eu acho que é isso, né? As pessoas não vão ser amadas por tudo e, enfim. Isso aí. Agora, antes da gente ouvir o Da Ajuda e outro, que são as duas últimas canções do disco, você já falou que o Instagram é onde você se comunica mais com o público, né? Então dá aí os canais, como as pessoas podem entrar em contato com você, Nath, e acompanhar a tua agenda, que está repleta esse ano aqui, que é muito bom, né? Depois de passar esses 2 anos aí na loucura, só na comida com o Felipe, aí no trabalho do live, agora poder fazer o show, ir para fora do Brasil, trabalhar, né? E apresentar o seu trabalho é um caminho legal, um recomeço, né? Como eu falei lá, sempre a gente está se recomeçando e agora é um momento bem legal para você, para sua carreira, né? Então, como é que é você? Instagram, como é que a gente entra em contato? O Instagram é Nath Rodrigues, _ Nath Rodrigues. Nath com TH, né? Só por favor. Nath com TH. E tá da mesma maneira no TikTok também. E, enfim, estou em todas as outras plataformas de comunicação, Facebook, YouTube, todas as plataformas. Agora no TikTok também, você está no TikTok? Agora no TikTok. Eu ainda sou meio tímida por lá. Por enquanto só estou consumindo conteúdo. Mas eu publico algumas coisas. Pois é. E o disco, você falou, a gente estava conversando com a Thaís, né? Antes de começar a gravação. Vai sair vinil? Você tem vontade de botar um vinil físico ainda? CD não, né? Mas vinil, qual que é a ideia? Diga CD lá. não. Vinil eu tenho desejo, sim. A gente já está plantando essa semente. Provavelmente em breve vamos ter aí o vinil prontinho. Prontinho, muito bom. Beleza. Agora no finalzinho sempre tem um recado, né? A gente falou da postura da Anitta internacionalmente e ela também tem se colocado politicamente, né? O que eu acho interessante, né? Essa postura dela, se colocar politicamente. Porque tem alguns artistas que preferem ficar na neutralidade, em cima do muro e tal. Mas o momento
do país político é um momento histórico esse ano, né, da eleição e tudo mais. Como é que você se coloca politicamente, né, como artista que produz tantas coisas e está lançando um disco, buscando uma carreira internacional também, enfim, nesse momento importante da tua carreira, num país que tem o inominável lá, que é contra a cultura, que cultiva a imagem que o artista é um folgado, um vagabundo, né? Que ele fala por aí nesse tom, né? O artista é um irresponsável, né? Enfim, como é que você se vê hoje nesse momento e como é que você vê? Você está otimista, está pessimista? As eleições esse ano, como é que você se coloca nessa questão? Dentro dessa polarização, eu estou completamente conectada com o Lula, assim, eu gosto do Lula, eu acho ele um homem interessante. Eu acho que a gente viveu um processo também paternalista de colocar todas as nossas expectativas nele e se afastou muito da responsabilidade coletiva que deve ser a política, mas porque a gente não tem essa formação mesmo, assim. A política hoje, ela é construída para a gente odiar até asco e não querer falar dela. Então, isso também reverbera em como o brasileiro se comporta politicamente, né? Como que a gente elabora isso no nosso discurso. Mas eu gosto do Lula, assim, ele me desperta esperança, ele me desperta reconhecimento. Eu entendo que, enfim, existem várias críticas possíveis a serem feitas a ele, dentro de um jogo político que também é compreensível que em muitos momentos, talvez na maioria deles, não seja possível ser coerente com as nossas ideologias, porque é um mercado, é uma indústria e é uma engenharia podre que está associada a dinheiro, a poder, está conectada a vários homens brancos que sempre tiveram no mesmo lugar, né? Não é à toa que a gente tem aí netos, filhos, várias pessoas carregando esse legado aí no sobrenome. O Brasil é isso também, e eu acho que a gente, como nação, está desconstruindo esse lugar aí das oligarquias para construir lugares novos, assim. Então, tem muita gente nova também chegando na política com propostas que representam as pessoas de verdade, as pessoas reais, que saem para trabalhar cedo, voltam tarde para casa, que tem que se preocupar com quanto gastam para comer, para morar, para ter acesso à comunicação. Eu acho que a gente não está nada dado, não está nada ganho, a gente vive num Brasil também muito conservador, que está alinhado às ideias lá do Inominável, porque ele representa mesmo uma ideologia real de exclusão, de racismo, de homofobia, de coisas que estão muito impregnadas assim no caráter do brasileiro e de todos, assim, eu não acho que a gente, porque é progressista, está isento dessas coisas, não. Eu acho que a gente está só numa outra camada de desconstrução, mas está todo mundo aí no seu processo também, cada um no seu nível. Eu espero muito que a gente consiga virar esse jogo, assim, enfim, tirar quem está no poder do poder, mas também entendendo que a gente segue tendo responsabilidades. Uma vez que o Lula seja eleito, a gente segue como cidadão, assim, tendo que estar junto com ele, né? Tendo que estar junto com quem ele constrói ali para ser o alicerce, assim. Eu acho que está tudo muito misturado, assim. A gente aqui em Minas está vivendo um processo assim de contestação da mineração nesse momento, que é um processo que está acabando com o Estado, está acabando com as nossas riquezas naturais, está acabando com a qualidade de vida das pessoas, porque o meio ambiente não é um lugar que a gente vai, o meio ambiente é onde a gente está inserido. Então, uma vez que você vai lá e degrada a Serra do Curral ou qualquer outra serra com uma mineração completamente irresponsável, que gasta água, revelia, que constrói barragem, essa barragem se rompe e mata milhares de pessoas, e aquilo está na planilha da mineradora, porque ela já sabia que aquilo poderia acontecer, mas continuar esmagando cada centavo na produção da mineração ainda assim é melhor para ela, isso é uma responsabilidade nossa também, né? Enfim, eu acho que são muitas coisas que se cruzam, assim, estar no Brasil hoje é um estar político, não dá para ser de outra maneira, tudo é político mesmo, e é isso, assim, a gente tem muito que construir, e eu espero que a gente siga nessa também, com esperança,
que a gente siga também falando sobre coisas criativas, sobre coisas bonitas, sobre coisas produtivas, porque viver numa pandemia, com uma iminência de guerra, com catástrofe climática, já é muito, assim, né? Com crise financeira. Então, eu acho que resgatar a beleza, assim, resgatar o desejo de viver e, enfim, resgatar o desejo mesmo sobre as coisas, talvez seja o que vai salvar a gente. Perfeitamente. E a gente vai ouvir agora Da Ajuda e Outro. Eu queria que você falasse essas duas músicas para a gente encerrar. Diga. Da Ajuda é uma canção que tem um sample da Alice Coltrane, que é uma música que eu gosto muito dela. Enfim, é também uma forma de agradecer, já é uma música que está aí se despedindo do disco, né? Que está se despedindo das canções. Ainda tem o Outro, que também pode ser lido como outro, que é essa brincadeira assim, do fonema do in e out, né? Teve a introdução lá no início e tem o Outro que fecha. Um trocadilho mesmo de in e out, assim, para fechar essa narrativa. E o Outro traz um pouco essa memória da afro-mineridade, né, com alguns tambores, assim, bem com uma sonoridade na terra, assim, bem tribal mesmo, bem tradicional. E é isso, assim, início, meio e fim, tá dado. Escutem, compartilhem. Completo. É um conceito completo disso. E vamos falar do Cido também, o Pedro Cambrai, o Cido, que é o seu parceiro nesse trabalho, né? Ele está em todo o trabalho. Fale um pouquinho dele aqui no finalzinho. O Cido produziu muito amorosamente esse disco comigo, desenvolveu os beats para cada canção. As canções, a maioria delas já existia, né? Com harmonia, melodia, mas elas ganharam uma cara, uma roupa muito específica a partir dos beats que ele criou, assim. Então, a gente colou mesmo essa criação, né? E o Cido, ele é um garoto assim, muito especial, que tem várias ideias interessantes, que também está produzindo outros artistas aqui na cidade, produz várias coisas para a Lamparina, a Primavera, tem um trabalho com a Rádio Êxodos, que é um trabalho que pesquisa esse universo também da música eletrônica. É uma pessoa muito querida e eu estou super feliz dele estar dividindo esse fio comigo. Legal. Então a gente vai terminar com o Da Ajuda e com o Outro, e a gente te dando um abraço virtual, que é possível aqui. Forte abraço aqui na linguagem de Libra, aprendi aqui. Esse é o coração. E o forte abraço é assim, que a mulher me ensinou lá da Libra, lindo. que ela faz lá, forte abraço. Saúde para você, para a família toda aí, né? Em Minas, e esperando você em São Paulo. Estou um pouco triste que vai demorar para você vir aqui, mas esse ano você vai estar aqui fazendo som. Eu vou estar aí, com certeza. Legal. Um beijo. Até a próxima, Nath. Muito obrigado. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchauzinho. De sentido inventado, o lado oposto foi mirado, nada foi poupado, um encontro foi remoído, revirado, nada foi poupado, um encontro foi quebrado. Obrigado. Cerrei os punhos tatuados, foi magia que eu fiz. 3 palavras numa mão, coragem pra não perder de vista que o amor que se conquista quando é grande de verdade faz tremer o chão inteiro. Eu sonhei que era valente, pegava esse medo que a gente sente e jogava num poço sem fundo. Tirava a roupa no meio da praça e corria livremente, com o sol dourando o seio e o
nada foi poupado, um encontro foi curado. Obrigado, remoído, revirado, nada foi poupado, um encontro foi curado. Obrigado, remoído, revirado, nada foi poupado, um encontro foi curado. Obrigado.